Estamos novamente voltando ao estudo da Bíblia, a doutrina que nós estamos estudando, várias doutrinas, e são 52, uma por semana, dá um ano, mas sempre nós dividimos cada assunto em duas partes, e realmente tem sido muito bom, e principalmente para mim, eu creio que deve ter sido bom para os irmãos também. Mas uma coisa importante, irmãos, é que a Bíblia fala da divindade de Cristo. E na semana passada nós vimos como a Bíblia mesmo, tanto o Velho Testamento como o Novo, falam e afirmam, os dois testamentos afirmam que realmente Jesus é Deus. Vimos várias passagens e hoje então nós não só vamos ver algumas passagens, mas também notar, irmãos, que Jesus provou com atos que era realmente Deus. E o que ele fez, nenhum homem poderia fazer. Nenhum homem, nenhum ser humano poderia fazer. E é bom lembrar que, apesar de Jesus ter, assim, transformado num homem completo, e ele realmente deixou a sua divindade de lado, mas em ocasiões necessárias, ele mostrava a sua divindade. Mostrava quando era extremamente necessário. Por exemplo, para curar, para fazer algum milagre, para dizer algo que somente Deus faz, no caso, o perdão dos pecados. Jesus, então, mostrou que era divino. Não usava essa qualidade divina dele, assim, de uma maneira direta, mas ele realmente mostrou que era um ser divino. E eu gostaria de ler uma passagem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: o apóstolo Pedro, pregando para aqueles homens no dia de Pentecostes, ele disse: homens israelitas, escutai as minhas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Capítulo 2 de Atos, versículo 22. Então o apóstolo Pedro, ele tinha que confirmar que Jesus fez muitos milagres no meio do povo de Israel, ou pelo menos no meio do povo chamado judeu, o israelita. E nós vamos notar algumas coisas que Jesus fez. Por exemplo, o primeiro milagre dele se deu numa cidade pequena chamada Caná. Ele foi convidado para o casamento, era conhecido dele, os noivos, e ele foi convidado, também a mãe dele foi convidada a esse casamento, e naturalmente eles festejavam com comidas, bebidas. O vinho era importante naquela época, numa festividade. E Jesus então estava ali. Lembra que Jesus e os seus apóstolos nunca ficaram assim cheios de vinhos, ou nunca se embebedaram.
né, o povo do Antigo Testamento usava o vinho, mas o vinho puro, como remédio, né, e Paulo até disse para Timóteo que não deveria beber aquela água onde ele estava, a água pura daquela região onde ele estava, e Paulo falou a Timóteo: olha, beba água misturada com vinho, né, devido às suas frequentes enfermidades. Então o vinho era usado muito para isso também, e era, né, um meio de também festejar. Hoje nós não tomamos vinho porque não há necessidade de tomar vinho, e o vinho de hoje também não é o mesmo de antigamente, é bem diferente. Então Jesus lá na festa, e acabou o vinho, depois de algum tempo o vinho acabou, e aí alguém falou para Maria, e Maria veio falar com Jesus e disse para ele: olha, o vinho acabou. A Maria sabia da capacidade de seu filho fazer algo para não deixar o noivo ali numa situação bem difícil. Ele ia ficar envergonhado. O vinho acabou, havia muita gente lá ainda que não tinha bebido vinho, e ela falou, e Jesus disse que a hora dele ainda não havia chegado, e ele queria dizer que ele não precisava receber recomendação de um ser humano para fazer o que ele deveria fazer. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, quer dizer, eu não preciso receber ordem tua para fazer o que eu devo fazer. Jesus estava falando ali como Deus dela, não como filho dela, mas como Deus dela. A Maria compreendeu, não foi uma malcriação do mestre, mas simplesmente ele falou: olha, quando chegar a minha hora eu vou agir, e eu não preciso ser lembrado. Então ele mandou que os serventes que serviam ali, né, a festa, que enchesse 6 talhas de água. Havia 6 talhas ali, e falou: olha, encham essas 6 talhas de água. E eles obedeceram o Senhor Jesus, né? E depois Jesus disse: agora tira a água. Quando foi tirar, aliás, agora retira. Quando foi retirar, eles pensavam que ia retirar a água, mas veio o vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus nessa cidade em Caná. Então, uma coisa muito importante, irmãos, que Jesus, ele fez algo assim muito milagroso, vamos dizer, de uma maneira maravilhosa, como disse o apóstolo Pedro em Atos 2:22. Ele foi apresentado ao povo de Israel, e ele mostrou que, além de ser humano, ele também tinha a divindade dele. Ele era um ser divino. E então, né, quando o mestre Sala, encarregado ali de organizar tudo, ele foi experimentar o vinho, ele foi com o noivo e falou: escuta, você deixou o melhor vinho para o fim. E geralmente o vinho bom é oferecido primeiro, e depois, quando todos estão fartos, então oferece o vinho inferior. E esse mestre Sala, que era um gerente, era um encarregado de organizar a festa, né, de olhar tudo se ia bem. A Bíblia fala esposo, né, o amigo do esposo. Então é essa pessoa. E ali então, né, até então, esse gerente, o servente, não sabia que Jesus tinha feito um milagre. Um milagre
muito grande, porque as 6 talhas cabiam mais ou menos 450 litros, as 6. 450 litros de água ou de vinho, ou de líquido. Então mostra a magnitude do milagre de Jesus Cristo nessa ocasião. Naturalmente os discípulos ficaram assombrados e admirados, por ver tal prodígio, e eles naturalmente iam anotando, e sabendo que isso não era normal entre um ser humano, nenhum ser humano fez milagre assim, e eles ficaram então admirados com essa atitude. O segundo milagre que eu anotei aqui, há vários outros, eu pulei muitos, mas o segundo que eu anotei foi a cura de um paralítico no tanque de Betesda. É esse nome lá, um tanque chamado Betesda, fica ali pertinho do templo, perto do templo, e a Bíblia fala que um certo anjo descia numa certa ocasião, num dado momento, um anjo descia ali, e qualquer um que descesse na água enquanto a água estava sendo agitada, curava de qualquer enfermidade. E a Bíblia diz, está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, e você pode consultar lá. Eu não vou ler a passagem, mas você pode consultar. Então o anjo descia, ele agitava a água, e a água fazia aquela agitação. O primeiro que descesse no agito da água, então seria curado. Poderia ser um paralítico, um paraplégico, um tetraplégico, um cego, de qualquer enfermidade. E havia um homem que ele não podia descer porque ele era paralítico, e ele ficava ali, mas antes que ele pudesse descer, porque não tinha ninguém que o ajudava a descer na água, quando a água era agitada, e ele sofria de essa paralisia por muitos anos. E Jesus então chegou nesse homem, compadecido de ver ele ali esperando e não tendo condição de descer na água. Aí Jesus curou esse homem sem que ele precisasse descer na água. E ele desceu, ele foi curado, e a Bíblia diz que ele pegou e foi embora. A multidão também ficou admirada de ver tal prodígio feito por um homem, aquele que fizera um milagre lá em Caná. Também João capítulo 2 aqui conta a história. E agora, irmãos, esse mesmo homem fazendo um milagre lá próximo ao templo de Jerusalém, num tanque, um tanque grande, enorme, e sem que ele precisasse descer naquela água, o próprio Senhor Jesus curou ele da sua paralisia. Ele era paralítico, e naturalmente ficaram assustados com esse feito, O terceiro milagre que eu anotei foi cego de nascença, que nasceu cego, nunca tinha visto, já nasceu assim, e Jesus encontrou ele, curou. Pela primeira vez ele enxergou, já sendo adulto, nunca tinha visto na vida dele, e há 41 versículos no capítulo 8 de João para contar essa história.
Inclusive os judeus religiosos não gostaram de Jesus ter curado esse homem. Foram conversar com os pais do homem e perguntou: ele nasceu cego mesmo? Ele era cego mesmo? E os pais dele falaram: não, ele era cego, ele nasceu cego. Mas é teu filho esse homem? E aí os pais falam: não, ele é nosso filho. E como é que ele enxerga agora então se nasceu cego? Os pais falaram: olha, nós não sabemos como é que ele enxerga agora, nós sabemos que ele nasceu cego. Agora, como ele enxerga agora, a gente não sabe. Então foi o milagre de Jesus curar um cego de nascença. Ninguém fez isso hoje, até hoje mesmo a ciência está lutando de uma maneira assim frenética para que possa fazer algo, não milagre, mas usar um meio, colocar um chip, ou algo parecido, para que o homem volte a ver de novo. E Jesus fez isso aí há quase 2000 anos. O outro milagre de Jesus, que eu também notei, a multiplicação dos pães e peixes. Isso está no livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 35 ao 44, você pode conferir lá. E Jesus estava num certo lugar pregando e uma multidão ouvindo a ele, só que estava distante de uma cidade. E o dia já estava terminando, e os discípulos falaram para o mestre: olha, despeça a multidão, porque o dia já declina e eles vão se desmaiar, ou vão desmaiar, porque aqui não tem comida. Aí Jesus disse: vocês devem dar comida. Eles falaram: mas Senhor, como é que nós vamos dar comida? Nós não temos condições para... Vai uma fortuna de dinheiro para comprar comida, e outra, não existe lugar próximo para comer, para comprar a comida. Então, Jesus perguntou: tendes alguma coisa? Aí eles falaram: tem um rapazinho aí que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou: traga-os. Eles trouxeram aqueles 5 pães e 2 peixes, e Jesus mandou que os discípulos dele organizassem a multidão, a multidão sentada naturalmente, mas tudo em ordem, e ele foi multiplicando aqueles 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia disse que eles comeram, a multidão era de 5.000 pessoas, era muita gente, e ele multiplicou, e a Bíblia diz que eles ficaram fartos, e tão fartos que sobrou 12 cestos de pedaços, tanto de pães como de peixes. Um milagre muito grande que Jesus fez, demonstrando a sua natureza divina. Jesus também ele acalmou uma tempestade. Ele estava com seus discípulos num barco, parou ali mais próximo da praia e foi até o monte orar. Os discípulos ficaram no barco, e com o vento aquele barco se afastou e ficou longe ali da proximidade da praia. E quando Jesus voltou da oração dele, ele não queria sacrificar os seus filhos, aliás, os seus discípulos, para remar, porque o vento era contrário. Eles tinham que remar contra o vento, e seria muito assim pesado para eles. Então Jesus resolveu andar, eu falei acalmar não, mas andar sobre o mar.
e ele realmente andou sobre o mar. A Bíblia fala que, né, ele saiu da praia e começou a andar em cima das águas, como se realmente estivesse andando em terra firme. E isso foi, né, um espanto para os discípulos dele, irmãos e amigos, e os discípulos começaram a gritaram de medo. Por quê? Porque afinal de contas Jesus, né, vinha de encontro com eles viram aquela figura andando e pensaram que era uma assombração, um fantasma. E eles começaram a gritar, eles passaram um apuro grande porque não podia correr, estava ali dentro do barco e no meio das águas, o barco ali, né, nas águas. Então eles gritaram e Jesus disse: não temeis, sou eu. E aí Jesus chegou até eles e entrou no barco tranquilamente. Foi um milagre que todos eles pensavam: mas que homem é esse daí? Né? E ele entrou no barco e esse fato está registrado por Marcos, capítulo 6, versículos 45 e 51. Então é bom você anotar, né, e saber realmente que Jesus ele fez todos esses milagres, demonstrando ser ele divino. Ele era humano, mas também ele era divino. Ele preferiu realmente ser humano, sofrer dores, como ele realmente sofreu na cruz, padecer as necessidades humanas, tinha fome, tinha sede, precisava dormir, precisava descansar, ficava cansado, diz a Bíblia, precisava sentar para recobrar as forças da caminhada dele. Tudo isso aí a Bíblia fala e infelizmente não há tempo para ler cada passagem que a gente viu aqui, mas que Deus possa abençoar esse breve relato de como Jesus demonstrou ser realmente um ser divino. Na próxima ocasião nós vamos mostrar a humanidade de Jesus Cristo e mostrar que ele era um homem perfeito, sem deixar a divindade dele, mas ele era um homem perfeito. Então aguarde na próxima semana ou próximo vídeo. Eu vou fazer uma oração, né, para finalizar, e vai ser uma oração bem breve. Senhor Deus e Pai, agradecemos por tudo, pela tua misericórdia. Abençoa, Senhor, esse estudo e aqueles que vão assistir que possam tirar proveito dessa lição. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém.